Glória a Jesus. Graças e paz, amados. Amém. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Ainda em pé, vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15 e o versículo 39, que diz assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Realmente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Sentai-vos, amados. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar aqui vários centuriões, vários oficiais que mostraram fé em Jesus, que declararam fé em Jesus, que manifestaram fé em Jesus, que tiveram discernimento espiritual, que tiveram um toque espiritual. Lá no início da igreja primitiva, nós vamos encontrar esses homens aqui que experimentaram a fé, vivenciaram a fé, tiveram um toque espiritual, mostraram fé em Jesus. Nós vamos encontrar alguns personagens aqui que tiveram esse toque, que mostraram essa fé. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8 e o versículo 5 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço, Senhor, não sou digno em que entres na minha casa, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Centurião, um comandante de 100 soldados. Quando nós vamos até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o versículo 1, olha o que diz o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, um centurião. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares
e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Um centurião teve essa experiência com Deus. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo 43. Atos 27, 43. Atos 27, 43, diz assim: mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. E o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos não foi diferente. Não foi diferente. Estamos diante de um centurião. Estamos diante de um comandante de 100 soldados. Estamos diante de uma autoridade. Estamos diante de um homem que dava ordem aos 100 soldados. E quando nós olhamos aqui para esse texto, para essa história, num dia normal, em que esse centurião deveria estar dando ordem aos seus soldados romanos, deveria estar instruindo os seus soldados romanos, ele estava agora aqui, diante, podemos dizer, de um esquadrão da morte. Ou seja, crucificando o inocente. Crucificando o homem que não tinha pecado. Crucificando o homem que não havia feito nenhum mal. Crucificando um homem que não tinha acusação alguma. Condenando um homem que não havia pecado, que não havia cometido nenhum erro, crucificando um homem que não tinha pecado algum. Por quê? Porque a crucificação era a condenação mais cruel que poderia acontecer. Era o ato mais cruel que poderia acontecer. Mas com quem? Com que tipo de pessoa? Qual pessoa que merecia a crucificação? O maior criminoso. O homem mais cruel. Aquele que havia cometido um pecado horrendo. Aquele que havia cometido um mal de tamanha grandeza, esse merecia ser crucificado. Mas quem estava sendo crucificado? O centurião estava diante de quem? O centurião estava dando ordem para quem? Para fazer o quê? Crucificar o inocente. E o centurião estava diante desse inocente. O centurião estava diante de Jesus. E uma pessoa, nas condições em que Jesus estava, ao ficar pendurado por horas, a vítima, ela ia perdendo as suas forças. A vítima ia tendo reflexos negativos no seu intelecto. A vítima, ela ia vagarosamente perdendo a consciência, ou seja, perdendo seus reflexos, perdendo a sua visão, perdendo os seus sentidos. Uma pessoa nessa condição em que Jesus estava, pela sua perda de sangue, ela ia perdendo seus reflexos. Por perder muito sangue, ela ia vagarosamente apagando. Só
que não foi assim com Jesus. Embora ele estava perdendo muito sangue, embora ele estava ali pregado na cruz como um criminoso, perdendo muito sangue, mas ao contrário das pessoas nessa condição que perde a consciência, com Jesus não foi assim. Com Jesus não estava acontecendo assim. Ele não estava perdendo a consciência, ele não estava perdendo as suas forças, não. Com Jesus foi diferente. Jesus pregado na cruz, ele olhava atentamente para as pessoas que ali estavam. Ele olhava atentamente para os soldados que o tinham pregado na cruz. Ele olhava atentamente para as pessoas que o acusavam. Olhando para cada um, para o gesto de cada um, para o olhar de cada um, para a ação de cada um. Jesus, ele estava ali atentamente olhando para cada um. Parecendo o quê? Parecendo entregar um tesouro para aquelas pessoas. O seu olhar estava mostrando que ele queria entregar algo para aquelas pessoas. Eu olhava atentamente, querendo dizer: olha, eu quero entregar algo precioso para vocês. Eu quero entregar algo bom para vocês. Eu quero entregar algo maravilhoso para vocês. Repito, enquanto alguém nessa situação iria perdendo a consciência, os sentidos, com Jesus foi diferente. Ele estava ali querendo mostrar algo, querendo apresentar algo para as pessoas que ali estavam. Não foi uma morte comum. E da mesma forma que Jesus olhava atentamente para aquelas pessoas que ali estavam, para os soldados que ali estavam, o centurião também estava ali, prestando atenção em cada gesto de Jesus, em cada olhar de Jesus, em cada palavra de Jesus. O centurião estava ali atento. Mas espera aí, o que esse homem está fazendo? O que esse homem está falando? Que olhar é esse? Que semblante é esse? O centurião olhava também atentamente para Jesus. Ou seja, nós trouxemos para cá um condenado. Nós trouxemos para cá um homem e pregamos ele na cruz. Mas o seu olhar é diferente. O seu olhar é diferente. Ou seja, ele estava ali olhando, observando tudo de perto. Qual era a postura de Jesus? Qual era o olhar de Jesus? E quais eram as palavras de Jesus? Só que ele não imaginava que ali na cruz estavam sendo cumpridas centenas de promessas. O centurião, ele não imaginava que naquele momento centenas de promessas estavam se cumprindo ali na cruz. Ele não fazia ideia, ele não imaginava diante de quem ele estava. Ele não imaginava que várias coisas estavam acontecendo ali. E ele atento. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, esse centurião, ele presenciou as trevas envolverem o dia. Esse centurião ouviu as rochas baterem. Esse centurião que deu ordem aos seus soldados, ele viu o dia se transformar em noite. Ele viu as pedras baterem. Ele ouviu as rochas baterem. Apesar daquele que estava sendo crucificado,
em fraqueza, porque ele estava derramando muito sangue, coisas extraordinárias estavam acontecendo naquele momento. Coisas extraordinárias estavam acontecendo simultaneamente naquele lugar. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava pregado na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, promessas se cumprindo, e o centurião vivenciando tudo isso. O véu se rasgou de alto a baixo. O caminho para Deus estava aberto agora. O caminho para Deus estava sendo aberto. O caminho para Deus estava a partir daquele momento acessível. Não iria mais precisar de templos, de sacerdotes. Por quê? Porque o acesso a partir daquele momento era livre. Tudo isso estava acontecendo. Já não iria mais precisar de templos, de sacerdotes, de sacrifícios. Por quê? Porque o véu se rasgou de alto a baixo, dando acesso, abrindo acesso para Deus. E o centurião vivenciando tudo isso. Ele não imaginava que essas coisas iriam acontecer, mas aconteceu e ele estava lá. E ele estava lá para vivenciar tudo isso. Ou seja, Jesus havia consumado a obra da redenção. Jesus havia consumado a obra da salvação na cruz. Que mais que esse centurião, ele viu, ele presenciou um terremoto, presbítero Ademir. Um terremoto. Ele presenciou isso e certamente ele se assustou. Certamente ele pensou, mas o que é isso? O que está acontecendo? Mas ele presenciou um terremoto. E nesse terremoto, vários túmulos foram abertos. Várias pessoas saíram dos seus túmulos. Quando isso? Quando alguém em fraqueza estava pregado na cruz, muitas coisas aconteceram, centenas de promessas se cumpriram, túmulos foram abertos, pessoas saíram dos seus túmulos, tudo acontecendo nesse momento em que Jesus estava na cruz, e o centurião vivenciando tudo isso. Ou seja, significa que os preceitos da lei foram cumpridos, estavam sendo cumpridos. E a maldição da lei foi abominada, ou foi abolida para sempre. Quantos incrédulos tinha naquele momento ali? E quantos incrédulos nós vemos hoje? A incredulidade nos impede de vermos quem realmente Jesus é. A incredulidade impede de o homem e a mulher ver realmente quem é Jesus. Porque instantes antes da crucificação, os soldados liderados por esse centurião começaram a zombar de Jesus. Desça da cruz. Tu não é o tal, tu não é o bambambam, desça da cruz. Se ajoelharam diante de Jesus, começaram a zombar dele, começaram a tirar sarro de Jesus. Salve, rei dos judeus. Mas eles estavam cegos. Eles estavam cegos. Por que cegos? Porque eles já haviam presenciado vários milagres de Jesus, dezenas de milagres de Jesus, mas eles não quiseram crer, eles não quiseram acreditar, permaneceram incrédulos, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo assistindo alguns milagres de Jesus, mas permaneceram incrédulos, não quiseram acreditar em Jesus. E mesmo nessa hora aqui, as coisas acontecendo e eles lá blasfemando, murmurando, tirando sarro de Jesus.
Quantos sinais Jesus realizou ali, mas aqueles soldados, eles não quiseram acreditar, eles não quiseram crer. Mas o centurião, o contrário, o coração do centurião estava sendo amolecido naquele momento. O coração daquele centurião estava sendo quebrantado. O coração do centurião estava sendo ali naquele momento moído. Enquanto os soldados riam de Jesus, o coração do centurião estava sendo de alguma forma ali apertado, né? Estava sendo ali moído. Ele estava ali olhando para Jesus, olhando para o olhar de Jesus, e o seu coração sendo quebrantado, e o seu coração sendo humilhado. Ou seja, o coração daquele centurião estava sendo amolecido pelas palavras de Jesus. Por quê? Porque antes de Jesus morrer, ele começou a dizer algumas palavras ali. Ele começou a falar algumas palavras. E aquele centurião, ele passou a ver aquilo que ele não via, aquilo que ele não tinha presenciado. Mas naquele momento ali, através das palavras de Jesus, o seu coração começou a ser tocado. E ele ouviu ali palavras de perdão. Por quê? Porque a violência e o sofrimento de um condenado era comum naquela época. Era comum violentar, bater no condenado, humilhar um condenado. Isso era natural para eles, era comum para o povo daquela época. Mas ouvir daquele homem as palavras do centurião ouviu. Ouvir daquele homem as palavras que o centurião ouviu, deixou ele meio abalado, meio perturbado. Porque olha o que ele ouviu de Jesus lá na cruz, ensanguentado, o sangue escorrendo. E eu volto lá um pouquinho, Jesus olhando atentamente para as pessoas que ali estavam, e de repente Jesus diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E o centurião ali também, ouvindo as palavras de Jesus, e certamente ele começou a pensar: peraí, como é que pode um homem nessas condições, um homem sendo violentado, um homem pregado na cruz, derramando sangue, vertendo sangue, dizendo essas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras mexeu com o centurião. Essas palavras abalou o coração do centurião. O centurião certamente olhou e falou: peraí, isso não faz sentido. Não faz sentido. Como um homem nessas condições cita essas palavras? Não é possível. Ele está sendo humilhado, foi pregado na cruz, as pessoas estão zombando dele, e ele vem com essas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, isso não faz sentido. Mas ele não imaginava as coisas que iriam acontecer ali. E começaram a acontecer quando houve escuridão. Começaram a acontecer quando as pedras bateram. Começaram a acontecer quando as pessoas saíram do sepulcro. Continuou acontecendo quando ele ouviu essas palavras: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que mais que ele ouviu ali? Palavras de esperança. Por quê? Porque estava ao lado de Jesus malfeitores, aí sim. Estava ao lado dele malfeitores. Estava ao lado de Jesus dois
pecadores. Estavam ao lado de Jesus 2 ladrões. Estavam ao lado de Jesus pessoas realmente que tinham cometido crimes. Estavam ao lado de Jesus pessoas que realmente tinham errado e mereciam a condenação. Estavam ao lado de Jesus pessoas que mereciam a cruz naquela época. Estavam ao lado de Jesus pessoas que mereciam ser condenadas. Mas Jesus, depois que ele disse aquelas palavras, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Jesus, ele se volta para um daqueles ladrões e fala assim para eles, né? Depois de ser indagado, Senhor, lembra-te de mim. 2 ladrões que em outro momento nem aí para Jesus, que em outro momento, quem é esse daí? Mas Jesus olha para um deles e fala, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E mais uma vez o centurião, não é possível o que eu estou vendo, não é possível o que eu estou ouvindo, não. Já ouvi umas palavras que mexeram comigo. Agora, novamente, eu ouço essa palavra. Como assim? Como? Esse homem pecador, como esse ladrão vai estar no paraíso com esse homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a promessa que Jesus fez. O que passava agora na cabeça daquele centurião? O que passava na cabeça daquele homem? Não acredito no que eu estou vendo. Palavras de cuidado. Aí ele se volta para sua mãe. Sua mãe estava ali ao pé da cruz. Jesus observando tudo. Observando cada um. A postura de cada um. Ele olha para sua mãe. Fala para ela, cuida do meu amigo. Cuida do meu amigo. Aí tá, João, meu amigo. Cuida dele. Cuida dele, por favor. Aí olha para o seu amigo e fala, cuida dela. Palavras de cuidado. Olha, eu estou indo embora, mas cuide da minha mãe. Eu estou indo embora, mas cuide do meu amigo. Foram as recomendações que Jesus deixou para a sua mãe Maria e para o seu amigo João. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, Jesus, ele deixa ali palavras de perdão. Ele deixa ali palavras de salvação. Ele deixa ali recomendação, ou seja, ele deixa ali palavras de cuidados. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele deixa essas palavras. O centurião ali, como é que pode? Esse homem não falou nenhuma palavra negativa. Esse homem não murmurou. Esse homem não reclamou. Tudo que ele falou, em outras palavras, foram palavras de bênção. Tudo que ele falou foi para abençoar as pessoas. Tudo que ele disse foi para nos abençoar. Como é que pode? Mas ele não sabia, ele não imaginava. Mas naquela cruz estava aquele que virá. Naquela cruz estava aquele que ao terceiro dia iria ressuscitar, e ressuscitou. Ele não imaginava, mas ele vivenciou, ele presenciou tudo isso. Como que esse homem nessas condições pode manifestar palavras de amor, palavras de cuidado, palavras de entrega? Porque depois de tantas coisas que aconteceram ali, depois dessas recomendações, depois dessas palavras de cuidado, palavras de salvação, aí Jesus
ele cita palavras de entrega. E aí ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entregam o meu espírito. O que significa isso? Significa que Jesus, até esse momento, ele tinha o controle das suas faculdades mentais. Ele tinha o controle. Enquanto um outro homem nessa situação, ele ia perdendo os sentidos, Jesus ele tinha o controle. E depois que ele disse todas essas palavras, depois que ele agiu de várias formas, de várias maneiras, através do olhar e através de palavras, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele entregou voluntariamente o seu espírito ao Pai. Ele entregou voluntariamente a sua vida ao Pai e morreu. E o centurião sucumbiu. O centurião, ele não aguentou de tamanha emoção. O centurião não suportou tamanha emoção e ele se prostra ali, ó. Aquele homem que era um valentão, aquele homem que era o chefe, era o centurião, mandava, dava ordens. Mas naquele momento, diante de Jesus, diante das palavras de Jesus, ele sucumbe, ele se rende, ele se dobra, ele se humilha diante de Jesus. E ele passou então a dar glória a Deus, quando ele disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ou seja, não tem como glorificá-lo, não tem como dar glória a ele, não. Depois de tudo isso que ele fez, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ele passa então a glorificar a Deus. Ele percebe, ele entende, ele compreende que ele estava diante de um justo. Ou seja, ele disse: não tem como negar, não tem como negar, eu estou diante do Filho de Deus. Não tem como negar, eu estou diante de um justo. Amados, e Jesus, lá na cruz, ele ensina várias lições para nós, lições preciosas. Ele causou admiração para destruir a incredulidade. Ele foi desprezado para cumprir as Escrituras. Ele foi castigado para nos trazer paz. Isaías diz que ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele cumpriu as Escrituras. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho lá na cruz. Lá na cruz, ele salvou um homem. Lá na cruz, ele intercedeu. Porque Isaías fala, né? E pelos transgressores intercedeu. E o centurião, ele viu tudo isso, né? Certamente ele olhou nos olhos de Jesus e viu ali o intercessor. E viu ali na cruz um homem pregado, ensanguentado, mas cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. O centurião viu ali nos olhos de Jesus que estava tudo bem.
Ele viu nos olhos de Jesus que não era o fim, presbítero Ademir, mas era o começo. Era o começo. Era o começo de uma grande obra. Era o começo de salvação. Não era o fim, mas era o começo. Não era dor, mas era a cura. Não era a morte, mas era a salvação. Não era destruição, mas era reconstrução. Tudo estava começando ali. Não era morte, mas era vida. Essa é a história do centurião na cruz. Diante da cruz. Ele viu de perto o plano do Pai se cumprindo na vida do filho. Ele pôde ver de perto. Ele pôde presenciar de perto. E aí ele declara, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Tudo estava se cumprindo, o plano do Pai se cumprindo, tudo que o Pai havia estabelecido, estava se cumprindo na cruz, estava se cumprindo lá na cruz. Ele entende então, que aquele homem que estava na cruz, não era um camponês qualquer, não era um andarilho, não era um homem que andava fazendo milagres lá, simplesmente por fazer. Não, era o Filho de Deus. Não era um andarilho, era um Filho de Deus. O centurião, ele chegou a essa conclusão. Que quem estava lá na cruz não era um condenado, era o Filho de Deus. Ou seja, eu condenei alguém, mas diante de mim não está um condenado. Eu mandei pregá-lo na cruz, mas ele não é um condenado. Eu mandei crucificá-lo, mas ele não é um condenado. As escamas caíram dos seus olhos. E ele pôde ver que quem estava ali realmente era o Filho de Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade hoje. Se nós estamos incrédulos em algumas coisas, se a incredulidade tem nos cercado, o Senhor nos dá a oportunidade hoje, para que as escamas caiam dos nossos olhos e nós possamos enxergar o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Ele nos dá a oportunidade, porque o centurião pôde ver isso, ele pôde enxergar, ele pôde entender, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ele entendeu, ele compreendeu isso. E eu e você? Nós entendemos, nós compreendemos? O Senhor nos dá a oportunidade hoje. O Senhor nos dá a oportunidade de nós lembrarmos da sua morte. E saber e entender que Ele venceu. Que Ele venceu a morte, que Ele venceu lá na cruz. E como nós cantamos aqui, que Ele está conosco, que nós cantamos aqui, que se nós confiarmos nele, nós não seremos abalados. Cantamos aqui. Então eu convido você para celebrar ao Senhor, para celebrar a ceia com alegria, para celebrar a ceia do Senhor com gratidão. Não sei como você chegou aqui, se você veio por vir, mas celebre a Deus com gratidão no seu coração. Celebre a Ele com gratidão no seu coração, com alegria. Pastor, mas eu vim com tanta dor.
Eu vim para cá hoje, mas com tanta dor. Jesus estava lá, pregado na cruz, derramando sangue, vertendo sangue. Mas Ele ministrou palavra de perdão, Ele ministrou palavra de salvação, Ele ministrou palavras de misericórdia, Ele ministrou palavras de conforto, Ele ministrou palavras de cuidado. Deixou recomendações ali para a sua mãe e para o seu amigo João. E o coração daquele centurião foi quebrantado, foi amolecido, passou pelo arrependimento. Quando ele se dobra ali, ele reconhece que quem estava ali era o Filho